Bem-vindos a mais uma entrevista do JETV. Portugal assume a presidência do Conselho da União Europeia até 30 de junho e à Assembleia da República cabe a responsabilidade de assegurar a dimensão parlamentar da presidência portuguesa, bem como a execução das suas prioridades, nomeadamente a promoção de uma Europa resiliente, verde, social, digital e global. Comigo tenho o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Luís Capolas Santos, para nos falar um pouco melhor sobre aquilo que é a dimensão parlamentar da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Luís, muito obrigada por ter aceito o convite em nome do Jornal Económico. Começo por lhe perguntar por que é tão importante para a dimensão parlamentar e para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia colocar a transição digital e climática como alavanca, por assim dizer, daquilo que é a recuperação económica no pós-pandemia. Bom dia, eu aqui agradeço o convite. Bem, nós já neste momento já vamos praticamente com um terço da presidência portuguesa do Conselho decorrido. 2 dos 6 meses já passaram e no caso concreto do Parlamento, uma vez que, como bem disse, existe uma dimensão parlamentar da presidência do Conselho, porque a presidência é da instituição Conselho Europeu, mas obviamente que o Parlamento tem a sua própria perspectiva e naturalmente que procura, tanto quanto possível, fazer coincidir a sua ação de acordo com aquilo que são as principais prioridades da presidência do Conselho. Não obstante, existem um conjunto de atividades que são, digamos assim, atividades regulares, uma vez que existe uma instância, a COSAC, que é uma conferência que junta os presidentes das comissões parlamentares de assuntos europeus dos 27 Estados-membros. Como cerca de uma dezena de Estados-membros têm 2 câmaras, isto significa que são sensivelmente 35 ou 36 presidentes de comissão que em todos os semestres, em todas as presidências, reúnem várias vezes, normalmente no princípio da presidência, apenas os presidentes e no final da presidência, mais ou menos no mês antes, é normalmente uma reunião plenária que junta bastantes parlamentares, uma vez que cada delegação tem 6 ou 7 representantes. Infelizmente, dadas as contingências da Covid, até agora a nossa presidência tem decorrido praticamente a 100% apenas através de reuniões virtuais, o que não limita o debate, mas obviamente que prejudica algo que é muito importante, que são os contactos bilaterais que se realizam tantas vezes à margem das conferências e que permitem, ao escutar opiniões, criar relações de mais proximidade, mas de qualquer modo a nossa presidência, agora do ponto de vista parlamentar, tem decorrido muito bem. E gostava de dizer que nós temos para estes 6 meses um conjunto de cerca de 15 iniciativas, o que em média dá praticamente uma iniciativa por cada 2 semanas. E algumas delas já se realizaram e realizaram-se com êxito assinalável. Gostava de lembrar, por exemplo, que já reunimos os presidentes da COSAC, e nessa altura convidámos a comissária Elisa Ferreira para tratar connosco a temática da coesão e das reformas, que fazem parte do seu portfólio. Já houve reuniões que juntaram as delegações da Europol e do acompanhamento parlamentar que é feito pela Europol. Tivemos, ainda há pouco mais de uma semana, a Conferência Interparlamentar no âmbito do semestre europeu, que contou com a participação de personalidades como o Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, Kristalina Georgieva, do FMI, a Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão, Christine Lagarde, do BCE, e amanhã mesmo vai começar uma nova iniciativa que tem a ver com a discussão sobre a política externa de segurança comum e a política comum de segurança e defesa, que vai decorrer nos próximos 2 dias e onde contaremos também com o secretário-geral da NATO, contaremos com
o alto representante para as relações externas e vice-presidente da Comissão, Josep Borrell. Teremos ainda Jutta Urpilainen, que é a comissária que tem o pelouro das relações internacionais, e contaremos, obviamente, com delegações dos 27 Estados-membros. Já tivemos um conjunto de iniciativas que nos permitiram discutir, por exemplo, com o comissário Reynders, o relatório sobre o Estado de Direito, o primeiro relatório que foi produzido e que é um documento de uma grande relevância e numa matéria bastante sensível. Tivemos aqui também o negociador-chefe para o Brexit, Michel Barnier. Creio que ele foi mesmo o seu último ato público nessa condição. Tivemos ainda há 2 semanas a vice-presidente Dubravka Šuica, que é comissária que tem sob sua responsabilidade a organização da parte da Comissão Europeia, da Conferência sobre o Futuro da Europa. Tivemos também a comissária grega Stella Kyriakides, que é a comissária da Saúde. Tivemos ainda a vice-presidente e comissária Vera Jourova, que nos apresentou o Plano de Ação para a Democracia Europeia. Portanto, como vê, em apenas 2 meses, e provavelmente posso estar ainda a esquecer uma ou outra iniciativa, tivemos uma atividade que envolveu deputados da Comissão dos Assuntos Europeus, naturalmente, mas deputados de várias outras comissões. Por exemplo, as reuniões que terão lugar amanhã e depois envolvem a Comissão dos Negócios Estrangeiros e a Comissão de Defesa, e noutras, no semestre europeu, esteve envolvida a Comissão de Orçamento e Finanças, a Comissão de Economia, a Comissão do Ambiente. Portanto, tem havido uma participação muito ampla de muitos deputados do Parlamento, para além, naturalmente, das cerimónias protocolares que têm contado com a presidência do Presidente da Assembleia da República, que tem participado e que tem, digamos, presidido ou estando presente nas sessões de abertura da maior parte destas iniciativas. Portanto, é uma atividade muito intensa que passa um pouco ao lado da comunicação social, porque admito que são, digamos, questões com alguma complexidade, porque de facto esta linguagem, o europeu, infelizmente é muitas vezes difícil traduzi-lo para a linguagem corrente, e porque muitas destas reuniões também incidem sobre questões com um grande cariz técnico, e isso compreendo que torne menos interessante ou apelativo quando na vida política e na agenda diariamente ocorrem coisas com mais sal e pimenta. Como eu referi há pouco, uma das funções, digamos assim, desta dimensão parlamentar é precisamente zelar aqui pela execução das prioridades daquilo que é a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Neste sentido, a presidência do Conselho a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, por assim dizer, colocou como 2 prioridades a transição climática e a transição digital neste processo de recuperação económica. Por que estas 2 dimensões são tão importantes nesta recuperação do pós-pandemia? Bem, nós vivemos neste momento, na nossa história e na história da União Europeia em particular, um momento singular. Esta é provavelmente a maior crise com que a União Europeia se confronta desde a sua fundação. É seguramente no pós-guerra a mais severa crise, até porque ela tem 3 componentes gravíssima, que é a componente sanitária, a componente económica e a consequência destas 2, terríveis consequências sociais. E neste contexto, faz parte da estratégia da União Europeia, do programa de trabalho da Comissão, com o qual, obviamente, em grande parte estão harmonizadas as prioridades da presidência portuguesa, faz parte a resposta rápida e robusta a esta crise, mas ao mesmo tempo aproveitá-la para relançar e para preparar o futuro, e portanto o que se pretende é combater a crise, sobretudo a crise económica e social, mas ao mesmo tempo
dando à Europa os instrumentos que lhes permitam responder à crise e estar preparada para enfrentar os desafios do futuro. E os desafios do futuro passam, obviamente, por uma nova visão da economia. A União Europeia, nos últimos anos, por exemplo, foi descurando a vertente indústria, porque se tornava mais barato importar de partidos emergentes e, portanto, transformou-se a nossa economia, enfim, estou a falar em sentido figurado, mas dominantemente uma economia de serviços, e, portanto, é necessário reverter esta situação, naturalmente sendo competitivos, e na economia ser competitivo é um espaço geográfico como aquele que é o da União Europeia, onde existem níveis salariais elevados, isto é, comparativamente com qualquer outro espaço do mundo, seguramente dos mais elevados, onde existem mecanismos de proteção social que também importam custos consideráveis para as empresas, que, em algumas áreas, as tornam menos competitivas e, portanto, é necessário que a nossa economia, mantendo o nosso padrão de vida, consiga ser competitiva, o que, obviamente, passa pela inovação, e a inovação passa, obviamente e inevitavelmente, como todos compreendemos, e como esta nossa entrevista é um bom exemplo, pela digitalização. Portanto, a digitalização e uma economia verde, como resposta à problemática de sustentabilidade e também ao combate e à mitigação das alterações climáticas, implica que estas duas questões tenham uma grande transversalidade em todas as áreas por onde passa a agenda política europeia. E, portanto, é fazer a conciliação das medidas que são necessárias aplicar no plano imediato para responder à crise, mas, ao mesmo tempo, não só responder à crise, mas criar as condições para que, sustentavelmente, a nossa economia possa ser competitiva, mas, ao mesmo tempo, não agrave os problemas que são os problemas do nosso tempo e à cabeça dos quais está seguramente a questão climática e as suas consequências previsíveis futuras, se não forem adotadas com urgência e à escala global, naturalmente dentro da nossa esfera de decisão à escala europeia, e a Europa nesta matéria tem dado e precisa de dar cada vez mais o exemplo. A transição climática e a transição digital são, aliás, duas das dimensões que estão em grande destaque naquele que é o plano de recuperação e resiliência apresentado por Portugal, que vai ser entregue brevemente em Bruxelas. A discussão destes planos de recuperação e resiliência é também uma das funções da dimensão parlamentar da presidência portuguesa. Qual é a avaliação que faz do plano português? Bem, o plano está em discussão. Repare, eu tenho vindo a assistir na opinião pública, quase a ideia de que o plano de resiliência é o alfa e o ômega para a resolução dos nossos problemas. Basta lembrar que o envelope financeiro que lhe está associado ronda aos 14 mil milhões de euros, é praticamente metade do conjunto do envelope financeiro que estará disponível através do futuro quadro comunitário de apoio. Portanto, neste momento, a resposta à crise dispõe de 3 instrumentos financeiros de grande robustez. Disporá do Plano de Recuperação e Resiliência, disporá do futuro quadro comunitário de apoio e dispõe ainda das verbas disponíveis do quadro comunitário que está vigente e cujo período para execução de projetos aprovados foi prolongado. Portanto, é da conjugação destes instrumentos e não apenas de cada um deles que vai depender muito do nosso futuro. Naturalmente que eu acho que, globalmente, pela leitura que fiz do programa, parece-me que procura dar uma resposta adequada à situação que vivemos.
mais importante até do que a sua formulação, acho que a discussão deverá incidir, sobretudo, sobre a sua execução, já que, como sabemos, os dinheiros da União Europeia e a componente nacional, que a muito deles está associada, é dinheiro público, é dinheiro dos contribuintes. E isso justifica que hajam regras que algumas vezes são acusadas de burocracia excessiva e provavelmente sê-lo-ão, mas não é possível também ser facilitista na utilização de dinheiros públicos desta dimensão. E daí me parecer uma das questões mais importantes e sobre a qual não tenho ouvido grande discussão é quais vão ser as regras de aplicação. As regras de aplicação terão de ser rigorosas, obviamente, porque se trata, como disse, de dinheiros públicos, mas têm de ser também céleres, porque, como sabe, enquanto para os planos, os quadros comunitários de apoio, existe um período de 7 anos e que ainda tem mais 2 para a execução final, este período de execução para o PRR será apenas até 2026. E como sabe, quando se trata de investimentos de maior dimensão, em que exigem, em muitos casos, estudos de impacto ambiental que são morosos, exigem concursos públicos internacionais que, se correrem muito bem, nunca demoram menos de 1 ano. Depende de análise criteriosa do Tribunal de Contas, que também é morosa. Estamos a falar tudo na fase de pré-execução física. Depois, na execução física, muitas vezes acontecem problemas com empreiteiros, com empresas que vão à falência, que muitas vezes é necessário recomeçar o processo de novo. Portanto, eu devo dizer que aquilo que mais me preocupa neste momento são as regras de aplicação, porque se o Governo toma alguma iniciativa, como procurou já fazer, de tentar eliminar algumas destas barreiras, é logo acusado de estar a criar condições para a corrupção, para a falta de transparência e, portanto, este ponto de equilíbrio entre a necessidade de ser rigoroso, a necessidade de executar com rapidez, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de garantir a transparência e evitar maus usos, é de facto uma equação muito complexa e penso que neste momento é a equação mais difícil que o Governo tem para resolver e que eu desejo, muito sinceramente, que consiga fazê-lo. A previsão é de que as verbas desta chamada bazuca europeia comecem a chegar já no verão. O Governo já sinalizou que quer começar a executar este plano de recuperação e de resiliência precisamente pela área da saúde e daquilo que é o combate às vulnerabilidades sociais. É este também um entendimento da dimensão parlamentar portuguesa? Sim, desse ponto de vista, acho que é consensual no país que a prioridade das prioridades é o investimento na saúde. Aliás, eu digo que eu tenho ficado surpreendido pela positiva, por aquilo que tenho assistido, que tem sido a capacidade de adaptação a uma situação inimaginável, como foi aquela que vivemos durante o mês de janeiro, por nosso Serviço Nacional de Saúde. E também me impressiona quando vemos nas imagens as boas instalações, os bons equipamentos, os tantos milhares de profissionais de saúde que a evidência demonstra que estão bem preparados, mas sabemos que existem enormes insuficiências e somos um país não muito rico, portanto, temos que ser melhor que os outros na utilização dos recursos para um setor da atividade que consome, e não poderia ser de outra forma, vultosos recursos financeiros. E por isso penso que há um consenso nacional muito grande relativamente a essa prioridade. Mas essa prioridade não se resume apenas, penso eu, no investimento em equipamentos, em instalações, em novos profissionais. Eu penso que haverá também muito a fazer na organização dos próprios serviços de saúde. Ainda hoje, eu quando vinha aqui para a Assembleia, vinha a ouvir uma reportagem de um exemplo de uma aldeia rural no norte do país que estava há 1 ano sem médico. Estava há 1 ano sem médico porque o médico lá foi colocado, entrou
de baixa médica. E no município respectivo, onde estariam na unidade de saúde possível para, digamos, servir aquela zona, outros 5 médicos. E dos 5, outros 2 estavam com baixa médica. Portanto, eu penso que do ponto de... Não estou a dizer que se não justifique, mas numa situação concreta, neste exemplo, onde mais de metade dos médicos estão em simultâneo de baixa médica, poderá ser Covid ou poderá ser uma situação excepcional, mas isto interpela-nos também sobre a necessidade de introduzir reformas no próprio sistema organizativo do instrumento de saúde nacional de que dispõe. A concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais é outra das prioridades identificadas. O que é que tem falhado no cumprimento deste pilar e o que é que pode ser melhorado nos próximos meses? Repara, a União Europeia tem muito poucas políticas verdadeiramente comuns, isto é, aquelas que são de aplicação direta nos Estados-membros. Elas praticamente resumem-se à agricultura e às pescas. São políticas verdadeiramente comuns, em que aquilo que é decidido nas instâncias europeias tem aplicação automática e obrigatória. Nas questões da saúde, na questão da segurança social, enfim, há várias áreas em que, digamos, as orientações da União Europeia são muitas vezes indicativas e a execução e a formulação destas políticas compete aos Estados-membros. Eu penso que esta crise, se é possível, desta crise da Covid, pudéssemos extrair algo positivo, o que parece um pouco uma questão absurda, mas eu diria que a única coisa que eu vislumbro como positivo pode ter saído, ressaltado desta crise, é a necessidade de maior comunitarização das políticas de saúde e das políticas sociais. Porque, de facto, hoje em dia, a saúde verificou-se que não é uma questão estanque a um país, a uma região, ou mesmo a um espaço geopolítico de maior dimensão. Atinge uma escala global e, portanto, no nosso caso, a escala onde podemos ter alguma intervenção é na escala europeia. Estou certo, desta crise, a política de saúde europeia dará passos no sentido da sua comunitarização muito grandes. Assim como as políticas sociais. Penso que, de facto, num espaço onde há livre circulação de pessoas, a livre possibilidade de estabelecimento, a livre possibilidade de cada um trabalhar em qualquer dos Estados-membros, exige que haja, efetivamente, uma harmonização de políticas e acho que esta Comissão, e devo dizer, a atual Presidente da Comissão, a senhora von der Leyen, foi uma agradável surpresa para mim, porque num espaço tão amplo, que vai do Ártico ao Mediterrâneo, que vai do Atlântico ao Mar Negro, com culturas diferentes, com níveis de desenvolvimento económico e social diferenciados, conseguir orientações comuns em matérias tão sensíveis como estas e numa heterogeneidade política tão grande como aquela que é constituída pelos governos de esquerda, de direita, de centros, de coligações, encontrar linhas diretrizes onde possa obter-se um consenso é uma matéria muito difícil. E nas questões sociais, essa dificuldade é muitas vezes acrescida e eu vejo por isso com muito apreço as posições da atual Comissão Europeia, o arrojo, por exemplo, do estabelecimento de um salário mínimo europeu, matéria que há poucos anos atrás era considerado como a peste e que a toada muito liberal da composição da maior parte dos governos não aceitava sequer discutir, está agora a fazer o seu caminho. E eu tenho esperança que com a Cimeira do Porto prevista para maio, que passos importantes possam ser dados no futuro e eu diria mesmo talvez seja esse o grande legado
desta quarta presidência do Conselho presidida por Portugal. Obrigada, Luís Capelas Santos, pela presença no JETV. Acompanhe este e outros temas em jornaleconómico.pt. Até lá.